programa Inclusão presta hoje uma homenagem à memória de um dos maiores artistas da história da arte contemporânea do mundo. O sergipano Arthur Bispo do Rosário, que recebeu o diagnóstico de esquizofrênico aos 29 anos. Bispo se dizia mensageiro de Deus. Por ser extremamente religioso, tinha a convicção de carregar uma cruz branca nas costas e de possuir uma aura azulada. A história de vida de Arthur Bispo do Rosário desperta interesse, aguça a curiosidade, provoca interpretações distintas sobre a existência de uma figura misteriosa que foi escravizada pela própria mente. O Rosário Sagrado de Arthur Bispo. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. Neste pavilhão abandonado da colônia Juliano Moreira, é possível dimensionar o tamanho da tragédia que se abateu sobre a vida de milhares de pacientes aqui trancafiados por conta da doença mental e pelo descaso e crueldade do sistema de saúde pública da época. Um grito por liberdade deixou marcas na parede. Apesar do terror que o cárcere provocava entre os internos, um deles se rendeu ao confinamento em nome de uma fé religiosa inabalável. O sergipano Arthur Bispo do Rosário, que viveu enclausurado por quase 5 décadas no pavilhão 11 da ala Ulisses Viana, da colônia Juliano Moreira. Obstinado em cumprir a missão divina, ordenada por vozes de anjos iluminados que dizia ouvir, Bispo criou um mundo paralelo para apresentar a Deus no dia de sua morte. Mas ele acreditou nisso, ele fez isso em miniatura, né? E ele acreditava que ele ia reinar nesse mundo, né? Então eu acho muito bonito que alguém conseguisse ter todo esse imaginário, toda essa fé, né, no mundo melhor e ao mesmo tempo ter um dia a dia num hospício com muito difícil de se lidar na época, né? Respeitado dentro do hospício por sua força física, o ex-lutador de boxe escapou das torturantes sessões de eletrochoque e da temida e cruel lobotomia. Ele se tornou xerife do pavilhão dele, isso quer dizer que ele se tornou um pouco ajudante dos funcionários para conseguir uma posição privilegiada dentro do hospício, senão ele não conseguiria guardar nenhuma peça. E como xerife, ganhou a confiança de funcionários e a chave da cela. Sempre que fugia, procurava abrigo na casa dos Leone, tradicional família carioca que conheceu antes de ser internado no manicômio. Os irmãos José Carlos e Margarete Leone eram crianças no período em que Bispo do Rosário foi acolhido pelo pai Humberto Leone e pelo avô José Maria Leone no casarão da rua São Clemente, em Botafogo. A vida do Bispo na família Leone se deu, pelo que me contaram, meu pai, meus avós, nos idos de 1940, eu não sei precisar exatamente que ano de 1940, o meu avô, que era um tradicional advogado do Rio de Janeiro, foi procurado pelo presidente da consultora Rebeck, que era cliente dele, para dar uma assistência jurídica ao bispo, uma vez que ele havia sido atropelado pelo bonde da Light. Nessa oportunidade, o meu pai, que já era um jovem advogado, patrocinou esta causa. A partir dessa época, como a casa do meu avô era um casarão muito grande ali na rua São Clemente, o bispo mudou-se, deixou de trabalhar em face da enfermidade. Ele ficou com algum problema nas mãos, em função do atropelamento, e também um pouco no pé esquerdo, e ele foi morar na casa do meu avô. Ele morava nos fundos dessa casa, ocupando 2 quartos, e ali ele começou a tecer os seus primeiros trabalhos manuais. Mas um fato que chamou muita atenção, e a gente, todos nós éramos 26 primos da época, nós tínhamos um certo receio, porque a história do bispo se deu para nós, que um belo dia, e ninguém sabia disso, ele vai na igreja matriz,
ali na rua Voluntários da Pátria, aqui no Rio de Janeiro, numa missa que estava sendo celebrada naquele momento. E ele entra no altar e expulsa o padre. O padre, achando que era absurdo, de fato era, tentou reagir, ele que era lutador de boxe, ele deu um soco no padre, o padre cai. E ele começa a tentar pregar para as pessoas, para os fiéis que estavam ali, dizendo que ele era filho de Jesus, filho de Deus, melhor dizendo. Foi a primeira vez que o bispo foi detido, camisa de força, e foi levado pelo João Moreira. Meu avô tinha uma certa influência na época e ele era absolutamente dócil. Dias depois ele já estava novamente no casarão da Rua São Clemente. E lá ele ficou durante mais algum tempo. Segundo José Carlos Leone, bispo era um homem sério e pouco falava. A não ser assunto relacionado a Deus. Se puxasse, se dissesse que ele tinha uma cruz branca, que ele tinha uma luminosidade especial, aí ele falava muito. Aí ele dizia que ele era filho de Deus, que ele ia sair desse mundo, ele ia passar para outro mundo. E por isso que ele estava fazendo aquela manta dele, porque quando ele vestisse aquela manta, ele ia encarnar, de vez em quando ele falava um pouco de encarnação. Ele tinha uma esquizofrenia constatada, né? Mas eu não acho que ele tinha só isso, entendeu? Eu acho que ele tinha uma... Eu tenho certeza, ele tinha um lado espiritual absolutamente desenvolvido, muito, muito espiritualizado, muito próximo do divino, muito próximo de Jesus, para quem acredita nisso. Mesmo estando livre na casa da família Leone, bispo preferia o isolamento para dar continuidade à sua missão religiosa. Quando ele se recolhia, ele ficava enclausurado, ele não falava com ninguém. Ele passou, conforme eu disse, 6 meses no escritório, nesse escritório que o papai tinha, o escritório era grande, não ocupava 2 partes, 2 salas, ele ficou enclausurado. O pai teve que mandar fazer até uma adaptação, porque ele ficava ali. Ninguém ouvia nada, pensava até que tinha morrido. De vez em quando o papai ia lá, abria para saber, ele estava tecendo, fazendo a manta dele. Inclusive tem nome de vários familiares meus bordados lá. Esse manto, ele bordava, ele tirava a linha de uma roupa velha, sabe? Ele criava desse jeito, né? Ele não tinha linha de bordar, agulha de bordar, né? Ele criava, ele pegava uma agulha qualquer da casa, puxava a linha de uma roupa velha, de um lençol, de alguma coisa, puxava os fios e bordava, né? Ele começou a fazer esse trabalho antes de ser recolhido a Juliano Moreira? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ele começou esse trabalho justamente lá no casarão da Rua São Clemente, antes de ser recolhido e antes de ter o primeiro ataque de esquizofrenia. Quando ele foi a primeira vez na Juliano Moreira, ele foi como uma pessoa perigosa, ele ficou lá um período. Aí meu avô intercedeu e ele saiu com rapidez. Ele tinha uma aparência que chamava a atenção das crianças da família Leone. Tinha os cabelos meio desdenhados, grandes, né? Usava umas calças amarradas muito aqui em cima. Então, de certa forma, ele chamava a atenção das crianças. E as crianças que eu me refiro éramos nós, eu e meus irmãos e primos, né? Todos lá em Botafogo, e frequentando Botafogo. E ele perguntava, de repente, o que vocês estão vendo em mim? E aquele que dissesse, eu estou vendo uma cruz branca, ele ficava absolutamente satisfeito. Se tivesse balinha, ele tirava, dava, passava a mão na cabeça da criança. Ele era um homem agressivo? Nem um pouco agressivo. Pelo contrário, tanto é que o meu pai, que era um homem esclarecido, tinha confiança de deixar a minha irmã recém-nascida, né? Muitas vezes saía com a minha mãe, não era costume de fazer isso. E o bispo tomando conta. Tinha até empregado, mas era o bispo que ficava dentro de casa, como um grande guardião. Quer dizer, se não tivesse a confiança na docilidade dele, da maneira muito pura que ele tratava as pessoas, muito carinhosa, vamos dizer assim. Toda a gestação da minha mãe foi acompanhada por ele. Os 9 meses, né, da gestação, ele estava presente. Ele ficava sentado no chão, né, isso é relato do meu irmão, porque não é lembrança minha. Ele ficava sentado no chão, esperando, trazia toda hora água, suco, o que fosse. Minha mãe grávida. Qualquer coisa que era necessária ele trazia e ficava esperando, ficava sentado ao lado da minha mãe até meu pai chegar. Ele só saía depois que meu pai chegava. O bebê que estava a caminho era Margarete, que ganhou o colo e a companhia de bispo. Eu fui a primeira filha da minha mãe, né? E então ela tinha assim todo um apego, né? Um bebê muito pequeno.
E eu, pelo jeito que a minha mãe era, ela jamais ia deixar alguém pegar no bebê dela se não fosse confiável, isso eu tenho certeza. Os irmãos contam que Bispo fazia trabalhos domésticos para a família, mas nunca aceitava dinheiro. Em relação ao dinheiro, eu acredito hoje em dia, analisando melhor, que ele não aceitava porque ele era um ser superior e ele não precisava dessas coisas materiais. E o dinheiro é uma coisa material, né? Às vezes ele fazia coisas que não era para fazer, tipo lavar roupa minha, né? Que não era para ele fazer, ele pegava, lavava, e minha mãe às vezes reclamava, não é para fazer isso, bicho, tem a Jurema, entendeu? Tem a empregada para fazer, não é para você fazer. José Carlos diz que Bispo deixou para sempre o casarão da família Leone e voltou para o isolamento do manicômio espontaneamente. Foi quando ele iniciou efetivamente a grande produção dele. Então lá ele começou a produzir. Iniciou no casarão em Botafogo, né? Foi interrompido, voltava e tal. E quando ele passou mais um período na Juliano Moreira, não a primeira vez, mas já a segunda ou terceira, aí que ele passou um período maior, e aí, porque quis mesmo, lá então ele começou a produzir. Arthur Bispo do Rosário é considerado um dos maiores fenômenos da história da arte contemporânea e também da psiquiatria. No dia 5 de julho de 1989, aos 80 anos, ele encerra o longo retiro e cumpre finalmente o objetivo que o inspirou anos a fio, o de se apresentar a Deus. Quando eu subir, os céus se abrirão e vai recomeçar a contagem do mundo. Vou nessa nave, com esse manto e essas miniaturas que representam a existência. Vou me apresentar. A proibição do tratamento de eletrochoque e da lobotomia a partir de 1980, a colônia Juliano Moreira passa a desenvolver um projeto para a ressocialização dos internos. Nesse período, os portões do manicômio foram abertos para que um grupo de estagiárias de psicologia prestasse um atendimento digno aos internos. Uma das estagiárias chamou a atenção de Bispo, a carioca Rosângela Maria Grilo Magalhães. Para ele, uma virgem casta, moça pura, identificada com a Virgem Maria. No imaginário de Bispo, Rosângela Maria era a herdeira de tudo que ele criou ao longo da vida. Foi para ela que dedicou e bordou em várias peças a seguinte expressão: Rosângela Maria, diretora de tudo que eu tenho. Marcada pela experiência na colônia Juliano Moreira, a psicóloga e psicanalista Rosângela Maria, desde então, excluiu a possibilidade de trabalhar em instituições psiquiátricas. Depois de formada, a terapeuta montou o próprio consultório no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu não escolhi mais trabalhar em instituição, quer dizer, dali, né, fiquei mais um ano por ali pela colônia, mas não mais fazendo aquele tipo de trabalho. Testemunha do inferno que representou o confinamento da colônia Juliano Moreira para milhares de pacientes, Rosângela Maria narra com detalhes as cenas com que se deparou no primeiro dia em que chegou ao manicômio. Na época devia ter mais ou menos uns, sei lá, em torno de 500 a 600 homens dentro de um núcleo, né? E vivendo de uma forma muito precária, né? Então, eu muito sonhadora, né? E ainda não tinha feito estágio nenhum, né? Quando me deparei, né, com aquela cena, né? Quer dizer, meu primeiro dia de estágio, quando eu entrei, tinha uma fileira, né? Homens enfileirados, nus completamente, para o banho, né? E nesse banho eles ficavam, né, enfileirados, né? Então vinha um enfermeiro e ligava, né, uma mangueira e assim eles tomavam banho. E Bispo, de certa forma, assistia tudo, mas não participava de nada. Bispo, desde essa época, já tinha um lugar especial na colônia, né, porque ele tinha a cela, que ele ficou preso muitos anos, e de lá não saiu. Porque, na verdade, a prisão que ele se encontrava não era só uma prisão externa, né, das celas. Ele se sentia preso dentro dele. No papel de terapeuta, Rosângela tentou fazer o primeiro contato com Bispo. Fiquei sabendo que Bispo usava uma espécie de senha, perguntando às pessoas que iam lá a cor da sua aura. Aí ele perguntou para mim qual era a cor da aura dele. De que cor era o semblante dele. Eu falei,
eu descrevi ele como ele estava, com o uniforme azul da colônia. Então eu disse que meu semblante não estava bom, que era para mim ir embora e voltar outro dia. Mas eu percebi que alguma coisa estava acontecendo na nossa relação, porque ele abriu a porta, começou a abrir a porta e deixava eu entrar, mas não me mostrava nada ainda. E aí um dia ele disse, tá bom, então já que você não vê, eu vou deixar você entrar. Né? Quem sabe um dia você consiga ver a minha aura? Eu falei, quem sabe um dia você consiga se ver como eu te vejo, né? E aí ficou, né, esse pacto aí. Segundo a psicóloga, Bispo alternava momentos de lucidez com delírio. Se dizia o mensageiro de Deus, né, o importante, o que havia recebido a missão de construir o mundo em miniaturas. Né? E eu sempre ouvia, respeitando, né, esse delírio dele, esse momento dele, e também tentando trazê-lo para a minha realidade, para a realidade em que ele vivia ali, da colônia, né? Querendo que ele falasse um pouco de como era viver ali. Foi difícil. E em relação à obra dele? Na verdade, eu não chamava de obra, eram imagens. Né? Imagens, inclusive, parecida com essa aqui, que eu recebi, né, de presente. Né? É uma réplica de uma das peças dele. Né? Então, todas arrumadas. Né? E aí nós passávamos pelas ruas e ele ia mostrando e contando a história de cada peça. Tinha uma certa racionalidade no que ele falava? Tinha. Tudo tinha uma história, o porquê as miniaturas, que era a representação, né, para o momento da passagem. Com muita insistência, a terapeuta ganhou a confiança de Bispo. Teve, assim, vários momentos da relação, né? O início, em que ele começou a estabelecer um vínculo, né, de confiança, em que ele falava um pouco dele, né? E ele começou também começar a me olhar sem eu saber. Eu ia lá, atendia ele e comecei também a tentar levá-lo para o grupo operativo. Eu fazia um grupo do lado da sala dele, né, que chamava-se o quarto do bolo. Era um quarto que ficavam muitos pacientes ali como punição. Era uma punição, tudo que eles faziam, eles iam se amontoando ali, né, do lado da sala dele. E aí essa sala nós transformamos numa sala de grupo operativo. E aí eu convidei para ir lá. Aí ele não aceitou, disse que não queria, porque eles eram loucos. E louco não fala coisa com coisa. Havia uma certa inteligência nele, você percebia isso? Sim, muita. É um homem muito inteligente. E tudo tinha uma organização. Ele mantinha tudo numa ordem. Ele não dormia, ele dormia num lugar à parte. Ali mesmo, na solitária, mas uma solitária só era para dormir, o outro era para preparar as obras. Né? Então ele fazia assim, então ele pegava os objetos, ou ganhava, ou pedia dos visitantes, ou até passeava em outros núcleos, e ia guardando numa das celas. E ali ele ia preparando, e ele só organizava na sala maior, no espaço maior, quando já estava pronto. Rosângela percebeu que Bispo nutria um sentimento especial por ela. Meu nome já ia aparecendo em toda a obra, eu chegava lá, já estava Rosângela Maria, num dado momento, Rosângela Maria de Jesus, e na verdade meu nome é Rosângela Maria Grilo Magalhães. Ele foi transformando meu nome, né, que é Jesus, é da família dele, né? Rosângela Maria Maria meu, mas Maria também pela Virgem Maria. Porque ele começou a fantasiar de que eu era virgem, de que eu era pura. Quando eu não podia ir lá, nem todos os dias eu ia lá, né? Aí eu acenava com a mão para ele, quando eu entrava no núcleo, né? Aí quando eu chegava para o atendimento, ele disse, não, uma mulher não acena com a mão, é feio, né? Uma mulher tem que chegar perto. Então sempre que eu chegava lá, ele me reverenciava, beijava minha mão no início do atendimento e beijava minha mão no término do atendimento. Para a psicóloga, as demonstrações de afeto eram gestos de devoção. Seria um amor, né, de transferência, né, que ele estava tentando concretizar do jeito dele, né, pelo afeto, não pela sexualidade. Ele, em momento algum, né, eu percebi nada de ordem sexual, mas de ordem amorosa, sim. Não era essa paixão que um homem sente por uma mulher, né? Eu acho que era um afeto no qual ele pôde viver, né? O respeito por ele. Para Bispo, eu fui escolhida como alguém que poderia estar com ele, dividir com ele a obra dele, o trabalho dele, a vida dele, né? Que era a missão, né?
de estar ali. Então eu me senti assim, muito importante naquela época e me sinto até hoje, né? Apesar de ser uma figura misteriosa e que desperta ainda hoje o imaginário popular, Bispo do Rosário era de fato um paciente mental. Na verdade, o bispo era esquizofrênico, né? Tinha esquizofrenia paranoide. E justamente a esquizofrenia dele era de cunho religioso, né? Por isso ele tinha esses delírios. Então, na verdade, esses eram os delírios dele, né? E por isso que ele sentia importante o Deus, ou ora mensageiro de Deus, né? Via os anjos, como um outro paciente que não um bispo também tem esse tipo de delírio, né? A terapeuta cuidou de Bispo por 2 anos e, ao encerrar o tratamento, ouviu dele a seguinte promessa: um dia eu serei tão importante para você quanto você foi para mim, né? Um dia você será conhecida por todos, né? Pelo trabalho em que você está fazendo comigo. Ele cumpriu o que ele disse para mim, que eu me tornaria uma pessoa famosa por ele, né? E, de certa forma, eu me sinto reconhecida do que eu pude fazer para ele, né? Isso, para mim, é um presente, né? Realmente, eu já entendia e sentia que Bispo era uma pessoa especial. Foi especial na minha vida naquela época e é especial até hoje. Na minha vida, eu me emociono. Veja a seguir a biografia de Arthur Bispo do Rosário, escrita pela jornalista Luciana Hidalgo e que resultou no longa-metragem O Senhor do Labirinto. Voltamos já. Uma conceituada jornalista, escritora e pesquisadora carioca enfrentou o desafio de resgatar a biografia de Bispo do Rosário. Durante 3 anos, Luciana Hidalgo investigou o passado e trouxe para o presente a história de vida que o enigmático personagem fazia questão de esconder. A escritora viajou até a pequena cidade natal de Bispo, Japaratuba, localizada no interior de Sergipe. No local, Luciana desfiou um rosário de perguntas e se envolveu com a mística do lugar para compor com fidelidade a narrativa do misterioso personagem. A obra Arthur Bispo do Rosário, O Senhor do Labirinto, publicado pela editora Rocco em 1996, consagrou a escritora com o prêmio Jabuti, o mais importante reconhecimento da literatura brasileira. A vista que se tem do apartamento da escritora Luciana Hidalgo é deslumbrante e também remete à lembrança da religiosidade e do fervor católico presentes na obra do Senhor do Labirinto. A jornalista conta como surgiu a ideia de escrever o livro sobre Bispo do Rosário. Quando eu era estudante de jornalismo, né, aqui no Rio, um dos meus professores da faculdade de fotografia era justamente o Denizar, né, que depois veio fazer uma pesquisa grande, uma documentação do antigo sistema da colônia Juliano Moreira, né, quando houve uma grande abertura, né, do sistema antigo, né, que ficou obsoleto de manicômio fechado. E ele fez uma documentação em foto e em filme sobre toda a colônia, né, durante 2 anos de documentação. Durante esse tempo, ele encontrou o bispo lá dentro. Foi realmente, a gente poderia dizer, a primeira pessoa assim, que fez algo mais aprofundado sobre o bispo, né? Ele então fez um filme, um documentário com o bispo, né, de uns 35 minutos, né, só com o bispo, se chama O Prisioneiro da Passagem, Arthur Bispo do Rosário. Então eu como estudante de jornalismo, estava fazendo uma disciplina de português mesmo, e aí a professora descobriu esse filme e nos fez assistir. Aí depois, então, eu me tornei jornalista, trabalhei no Jornal do Brasil, sempre na área de cultura, e aí um dia eu li uma matéria que um colega jornalista fez sobre, na época, a situação que era muito precária das obras, né, ainda, porque ainda não se conseguia muita verba e tudo, isso era em mais ou menos 94. E aí eu tive a ideia, né, de fazer uma biografia dele. Então, fazer a biografia de uma pessoa que tinha passado 50 anos num hospício, né? De início eu achei que ia haver assim, um pouco de
de dificuldade de conseguir editora e tudo, mas não, a editora Rocco abraçou o projeto. A partir daí, a escritora mergulhou de corpo e alma no projeto do livro. Eu fui tomada realmente pelo fascínio, né, assim, pela obra, né, e pelo homem, né. Na verdade, como jornalista, eu fui, né, eu não fiz muito, eu de início não me interessei por ele como artista em si, né. Eu me interessei em entender quem era o homem por trás desse artista, né, que diziam que era artista, né, que os críticos de arte, mais ou menos, classificavam como arte. O que você absorveu com essa experiência em relação à personalidade do bispo? O que mais ficou para mim, eu acho que seria assim, como um homem conseguiu subverter essa situação da hierarquia do poder dentro de um hospício, driblar a vigilância, driblar a disciplina, né, o excesso de olhares dentro, né, de um hospício tão fechado. Toda a obra dele realmente assim, parece ter partido de todas as pesquisas que eu fiz, né, dessa visão que ele teve 2 dias antes do Natal de 1938, né, quando ele disse que foi pego por anjos, né, na rua São Clemente, na casa dos Leone, né? Eu entrevistei vários integrantes dessa família, né, onde ele trabalhou no Rio, para entender mais ou menos como era a vida dele ali, né? E ele levava uma vida, ele fazia serviços domésticos, né? Ele já tinha saído da Marinha, que ele foi marinheiro durante muitos anos, e ele tinha saído da Light, né? Aliás, ambos por insubordinação, né, os superiores, né? Ele sempre driblou esses poderes, né? Tanto que na colônia ele consegue driblar e virar xerife, que é uma coisa entre o paciente normal e o funcionário, né? Ele tinha poder, né? Ele mandava nos outros pacientes também, né? Então, o que me impressionava era isso. Então, essas visões, né, segundo ele, né, e no filme do Hugo Denizar a gente vê isso muito claramente, ele diz o tempo inteiro, né, que ele recebe ordens de vozes de anjos, da mãe dele, que é Maria, que ele é Jesus Cristo, ele diz isso. Bispo fazia questão de não deixar rastros de sua existência. Quando eu fui fazer o prefácio desse livro, eu botei que eu fazia uma quase biografia, porque ele fez tanto esforço em apagar as pistas, algumas pistas, que ficou difícil para a pobre biógrafa, né, assim. Então, tem muitas lacunas, tanto que, assim, eu fui, até eu escrever esse livro, a gente tinha uma ideia, né? Luciana não poupou esforços para documentar os fatos. A única forma de resolver onde ele tinha nascido era tentar ir a Japaratuba, que era o que aparecia num dos bordados. A gente sabia que ele era de Sergipe, porque na ficha da Marinha ele entrou na escola de aprendizes de Aracaju, de marinheiros. E aí eu fui a Japaratuba e passei 10 dias lá, entrevistando todo mundo na rua. Ninguém nunca tinha ouvido falar nele. Tanto que eles brincam dizendo que eu que descobri o bispo para eles. Em Japaratuba, o único documento encontrado pela pesquisadora foi o registro de batismo. Arthur Bispo do Rosário é um nome tão católico, né? Que você acha que também podia ter ajudado a forjar, mas não. Ele foi batizado como Arthur Bispo do Rosário, e o nome que aparece, aparece Claudino, Bispo do Rosário, como pai, e a mãe, Blandina Francisca de Jesus. A questão é que na ficha da Marinha, o pai que o leva é Adriano Bispo do Rosário, e não Claudino. Então você vê como há lacunas. A gente não sabe, o nome do pai na ficha da Marinha é outro. Não é o mesmo do batismo, mas é o mesmo sobrenome. Foi muito importante, eu acho, para mim, para entender o bispo e a obra, porque quando você conhece a Folia de Reis de Japaratuba, como eu assisti, você olha, a obra inteira está ali, porque os bordados é tudo muito parecido. Assim, por exemplo, lá tem um dos folguedos que se chama Chegança, que é um alto ligado uma dança ligada a marinheiros. Então, aqueles fardões, os uniformes da Marinha, né? Os estandartes que eles usam, né? Que é como ele usava. Os estandartes do bispo, quando o bispo mostrava, ele mostrava com um cabo de vassoura no chão,
para segurar, não era uma coisa para se pendurar na parede, né? Ele mostrava como um estandarte da Folia de Reis. A personalidade de Bispo do Rosário surpreende até hoje a escritora. O que me impressiona, o que me passa mais é como uma pessoa pode assim estar fragmentada, um pouco partida, né? Entre a concretude, né, do dia a dia, né, que era um dia a dia onde ele ajudava muito, né? Você vê, se ele fosse uma pessoa totalmente alienada ou catatônico, como alguns pacientes que passam o dia inteiro parados, né? Ele não conseguiria ser o xerife. Não havia ainda um livro sobre o bispo, né? Eu fiz essa pesquisa entre 94 e 96, lancei bem no final de 96, né? E na época, para minha surpresa, né, foi assim foi um boom, assim, né? Todo mundo se interessou pela vida do bispo, né? E aí então eu resolvi fazer o livro do bispo pela cultura, pela arte, mas a pesquisa era dentro da colônia, que ainda tinha muitos problemas, embora, né, em 94 a colônia já tivesse sido aberta há 12 anos, né? Não era mais um sistema fechado, né? Mas os vícios, né, do hospital psiquiátrico estavam todos lá, né? O livro de Luciana Hidalgo já vendeu mais de 10.000 cópias e virou uma referência para teses de mestrado e doutorado. Além disso, resultou no longa-metragem O Senhor do Labirinto. Antes mesmo de ser lançado em circuito nacional, o longa já ganhou o prêmio de melhor filme de ficção no Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Embora seja uma adaptação do livro, o filme tem vida própria. Geraldo Mota, o diretor, adaptou a biografia de Bispo do Rosário e transformou em ficção. O senhor está comendo laranja, seu bispo? Não disse que não posso. E esse cheiro de laranja? Não sei de nada disso não. Posso comer, você não sabe? Faço tudo pra ele. Ele fica lá, no trono, todo azul. E se eu desobedecer, ele me pega e me enrola lá em cima assim, num sonho. E aí eu caio no chão, aí ele me suspende. E aí eu vou ficando descontrolado e vou ficando torto. Vou ficando torto. E aí se ele me pega assim num sonho, ele me faz bola, me faz bola. Parte do longa-metragem O Senhor do Labirinto foi gravada em Sergipe e recebeu o apoio do governo do estado. Além do trabalho extraordinário, do cuidado na direção de arte, na reprodução dos objetos, na construção das maquetes, né, na construção dos cenários, eu vi trabalhadores, artesãos sergipanos dando resultados que estão sendo aplaudidos pelo diretor, pela produção e pela direção de arte. Para que o público tivesse a oportunidade de conhecer a obra de Bispo do Rosário, a produção organizou oficinas de arte com a comunidade para a confecção de mais de 400 réplicas das peças do artista. A gente reproduziu inclusive o tipo de bordado, o ponto do bordado do bispo. Foi feito com todo cuidado para ser uma cópia bem fiel, praticamente igual. Esculturas, estandartes, assemblagens, bordados, figurino, tudo foi cuidadosamente reproduzido pelas mãos de artistas locais e por pessoas comuns das redondezas de Aracaju. Foi um trabalho muito legal porque nós envolvemos presidiários, presidiárias, bordadeiras, tá? Hoje você tem em Sergipe, né, uma produção de bordados, né, inspirados no ponto do bispo. Até a réplica do manto da apresentação, a obra mais famosa de Bispo do Rosário, foi confeccionada com perfeição. Para o diretor e os roteiristas do filme, Bispo enfrentou com ardor e devoção o desafio de transformar o confinamento da colônia em obra de arte. E eu acho que o Bispo fez, e eu acho que esse é o grande tema do filme, é que ele, através da obra dele, ele se constitui enquanto sujeito. Ele
organiza e constrói um mundo onde ele é sujeito, ele é alguém. Porque um homem que vive 50 anos confinado numa instituição psiquiátrica, cara, se ele não fizer alguma coisa dessa natureza, ele de fato vai sucumbir. O que eu mais gosto do filme é que ele traz o essencial do bispo, sabe? É ele, como ele consegue, dentro da colônia, né, ser o xerife, conviver com as vozes, fazer a obra. Então, é uma história realmente muito bonita, né, com a relação dele com os funcionários. O longa-metragem O Senhor do Labirinto levou 5 anos para sair do papel e entrar nas telas do cinema. Toda essa demora, explica o diretor, foi para convencer os patrocinadores que a vida e a obra de Bispo do Rosário eram dignas de ser apresentadas ao grande público. Quando eu fui catar dinheiro é ótimo, né? Porque a gente vai catar dinheiro mesmo. Que, não, é delicado dar dinheiro para um filme de um sujeito que é negro, esquizofrênico, viveu 50 anos internado, pobre. Aí eu virava, poxa, cara, mas é um dos maiores artistas plásticos do planeta. Mas o brasileiro não sabe disso. E o brasileiro não gosta de ver negro brasileiro na tela. Cara, às vezes nessa hora, o que você vai... Não tem argumento contra colocações tão torpes, né, quanto essas. Loucura? Né? Agora tem o seguinte, bicho. Deixou um legado para a humanidade. Não sou artista, não. Não. Eu faço para Deus. Sim. Faço para Deus porque eu sou obrigado. Ele dizia que era um mundo só de planícies, sem planaltos nem abismos. Sem doença mental, sem miséria e nem tristeza. É muito bonito isso. Ele é muito mais conhecido no exterior, né? Por exemplo, em Nova York, no MoMA, né? Marcel Duchamp e Arthur Bispo do Rosário são identificados como os 2 maiores artistas plásticos contemporâneos do século XX, cara. O Brasil não sabe disso, cara. E no próximo bloco, vamos entrar no ex-manicômio e mostrar o acervo de obras de arte de Arthur Bispo do Rosário. Voltamos já. Com exclusividade, a equipe do programa Inclusão teve acesso à antiga colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, para mostrar o acervo de obras de arte produzidas por Arthur Bispo do Rosário. A explosão artística do ex-lutador de boxe teve início no dia em que disse ouvir vozes ordenando que se trancasse e reconstruísse o mundo em miniatura. Bispo utilizou em sua obra elementos da religiosidade popular, além dos bordados em alto relevo. Um ar soturno e misterioso contrasta com a beleza natural do lugar, uma atmosfera própria e que esconde um passado sofrido, tenebroso. O ex-manicômio deixou marcas no corpo, dilacerou corações e alienou a mente de homens e mulheres enclausurados pela própria doença e torturados por técnicas rudimentares em nome da saúde mental. Valioso tesouro é guardado a 7 chaves em salas especiais, localizadas numa das alas da Juliano Moreira. Trata-se da coleção de obras de arte do mais ilustre interno do manicômio, o genial Arthur Bispo do Rosário.
Ao todo, 806 peças catalogadas estão preservadas e sob a responsabilidade do atual curador do museu, Wilson Lázaro. Cada uma das obras que compõem o acervo está armazenada aqui, neste espaço, garante o curador. É interessante mostrar nesse programa é que acabar também um pouco com esse folclore, com essas histórias, com essas lendas, em que essa obra não está no Brasil. Essa obra pertence ao Brasil, está dentro da coleção de Arthur Bispo do Rosário, que pertence ao Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, no Rio de Janeiro. Este é o manto da apresentação, uma das peças mais conhecidas da coleção e a mais sagrada, segundo o artista. Para confeccioná-lo, Bispo desfiou o uniforme azul da colônia e usou os fios para bordar um cobertor vermelho, que se transformou em vestimenta especial, a ser usada no dia de sua morte, no encontro com Deus. Esse nome, manto de apresentação, isso foi um nome dado na hora do tombamento para o INEPAC. Né? Isso não era um nome criado por Bispo do Rosário. Né? Mas como ele colocava e ele usava em performance, né, para apresentar, então era uma maneira dele também se tornar uma obra com o nome de manto de apresentação, por ser um manto, ter um lado religioso e ser colocado para determinados momentos para fazer performance. E o interessante também dessa obra, sendo mostrada agora, é que, em primeiro lugar, todas essas obras que você vê bordada, né, nesse manto, você vai ver de outra forma, de outra maneira, em objetos que ele mesmo funcionou, que ele mesmo criou. Esta obra, em algum pedaço do manto, ela está representada também. Né? Outro fato interessante é que só a pessoa de perto, né, que como foi ele pensado, são os segredos que o manto tem. Né? Ele é bordado, o verso também. E esse verso é bordado com famílias, de alguma maneira, que passaram pela vida dele. Essa linha era, de fato, era a linha que ele desfiava do uniforme. E aqui existe uma unidade muito grande na tonalidade do azul. E outro fato interessante é a lateral, que é bordada toda colorido, né? Que isso é uma pintura. É uma maneira de você pintar. É um pensamento de um artista que faz pintura. A manifestação artística das festas religiosas de Japaratuba, cidade natal de Bispo, é marca registrada de seus bordados. É um pensamento de pintura, só que ele não utilizava pigmentos. É uma outra maneira de fazer. Por isso que ele é considerado um dos artistas que começa o pensamento de arte contemporânea. O fardão azul, veste tradicional dos imortais da Academia Brasileira de Letras, também está representado na obra de Bispo. Você tem um bordado que lembra uma escrita árabe. Você tem uma ideia de um fardão. Você tem todo um desenho, né, Art Nouveau. Isso é um ponto muito difícil, porque é um ponto que você tem o lado certo, mas o verso também, né, o inverso, você continua como se fosse o verso. Né, que já é uma outra história, que aí ele já utiliza o plástico, vejo utilizar o bordado, ele marca uma data. Eu vi, né, em 22/12 de 1938. Isso foi quando ele teve o surto, que ele entra para dentro da instituição. Bispo bordou uma infinidade de faixas e cetros, semelhantes aos usados pelas misses, mulheres eleitas rainhas da beleza,
e que representavam cada pedacinho do mundo e a união dos povos. Ele utiliza a faixa de missa, utiliza as misses para falar de quê? De uma geografia. Porque quando ele está falando de Missa Espanha, ele coloca a bandeira da Espanha e ele coloca lugares da Espanha, como a região basca, o bairro de Adrián. Ele fala da cidade, ele fala de Bilbao. Ele está falando Salamanca, né? E continua a história sempre do verso e do inverso, o cuidado. Outra coisa que é interessante é mostrar que esse bordado, ele não tinha embaixo um rascunho. Quando ele fazia com a caneta, ele permanecia com a caneta. Quando ele bordava, ele bordava. Ele utilizava várias técnicas na mesma obra. A fé religiosa costurada em estandartes. Essa obra é uma das obras mais importantes do bispo. Por quê? Em primeiro lugar, ele começa com um bloco de pintura branco. Não há nada escrito. É um tecido e que tem uma tinta branca em cima. Isso é um bloco branco de pintura. Ele vem com outro bloco mais escrito e uma outra cor. E aqui ele fala e ele utiliza, né, todo um pensamento de marketing para falar da obra. Porque o que ele escreve, ele está falando da Bíblia. Que ele coloca uma obra tão importante que levou 1986 anos para ser escrita, né, escrita, documentada, fotografada por homens que dedicam suas vidas e pesquisa ao estudo, passagem do Filho de Maria, Santíssima na Terra. Ele pega uma moldura de uma pintura, ele tira a tela e ele reconstrói uma tela, que isso é todo um pensamento concreto brasileiro, que depois você vai ver isso em Aloysio Carvão, depois você vai ver isso em vários outros artistas, mas isso é antes. E ele tira essa e ele cria essa pintura solta. E que quem faz isso, quem é? O Hélio de Sica. Isso são as cenas do cotidiano. Esses são os objetos que o bispo, para fazer a sua obra, as ferramentas, né? Isso ele colocava o pigmento e ele pegava e ele começava a escrever. Ele não usava pincel. O interessante dessa obra é pensar que tem sempre uma discussão, uma grande discussão, que quem criou primeiro essa obra, se foi Arcebispo do Rosário, né, ou foi o Duchamp que criou uma muito parecida, que é uma roda. O importante dessa ligação entre essas duas obras, tanto do bispo como de Duchamp, é não só a roda, os dois utilizam um objeto do cotidiano que é bem normal e transformam em objetos de arte. Bispo organizou dentro de caixas de papelão e madeira o registro de pessoas que conheceu dentro e fora do manicômio. Esta é uma das inúmeras embarcações construídas ao longo do confinamento, que remetem à lembrança do período em que Bispo se alistou como grumete na Escola de Aprendizes de Marinheiros de Sergipe. A memória de Arthur Bispo do Rosário está preservada no mesmo ambiente em que esteve confinado durante 50 anos.
O artista, consagrado mundialmente, deixa um legado precioso para a história da arte contemporânea. No Senado Federal, uma exposição com parte da obra de Arthur Bispo do Rosário atraiu a atenção de parlamentares, funcionários e visitantes. A exposição Obra Vida, Sonho e Realidade foi destaque na 6ª edição da Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, um evento de iniciativa do Senado Federal que tem por objetivo discutir, em âmbito nacional, temas que resultem em ações de inclusão e acessibilidade. Nos festejos de 2010, o público teve acesso a uma parte da obra do artista Arthur Bispo do Rosário. Ao todo, 150 peças foram selecionadas e expostas no Salão Branco do Congresso Nacional pelo curador do Museu de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro, Wilson Lázaro, responsável por todo o acervo do artista. A exposição está dividida em 3 partes, né? O nome da exposição é Obra Vida, Sonho e Realidade, porque uma é Obra Vida, porque é a obra dele dentro da própria vida. E o sonho porque ele sempre teve esse sonho de realizar essa obra e a realidade que ele conseguiu concretizar. A exposição traz pequenos objetos de Bispo do Rosário, que passou mais da metade da vida construindo um mundo próprio, enclausurado dentro de um manicômio. A primeira parte, você vai ver as órfãs, que a órfã para a linguagem do bispo era objeto revestido de fio azul. É um conjunto de 125 obras, onde que você vai ver pedaços do cotidiano e pedaços que ele reconstrói, constrói, né, e dá um outro sentido, né, na vida cotidiana de cada um. A segunda parte é um grupo de 5 imagens feitas pelo Walter Firmo, que foi uma das poucas pessoas que clicou o bispo, né, que é interessante, né, como ele era performático. Nessas imagens você vê o bispo performático. Então, quando ele colocava as suas roupas, como o manto, como as jaquetas, era uma maneira de fazer performance. E a terceira parte, que eu acho que é uma parte muito interessante, muito importante, porque é um filme documentário feito pelo Hugo Delitsar, que foi a pessoa que descobriu o bispo por acaso, que foi contratado pelo Ministério da Saúde para fazer um vídeo sobre a colônia Juliano Moreira no momento que estava acontecendo a reforma psiquiátrica e dar de cara com a criação do bispo, né? E é o primeiro registro que existe do bispo falando algo sobre a sua obra. Carinho e me levava a qualquer lugar e de acordo com as vozes também que ela escutava. A sua mãe? É Maria Santíssima. Ele pega em sonho, qualquer coisa ele pega em sonho, faz de bola, até já aconteceu isso alguma vez? Já. Você já desobedeceu? As peças confeccionadas por Bispo foram inspiradas em temas religiosos e cenas do cotidiano. Como a obra dele é uma obra que está sempre vinculada à própria vida dele, né? Tudo que se passou, o entorno dele, tudo que passou na infância dele, ele refaz dentro dessa obra. Mas isso também não quer dizer que ele está o tempo todo falando de memória. E que se parar para pensar, ele é um artista que se criou uma memória do futuro. Bispo inspirou sua obra na tradição dos bordados religiosos de sua pequena cidade natal.
Ele vem de uma cidade onde quem cumpria o papel de ser o oficial era a igreja, tanto que Arthur Bispo do Rosário é o nome de batismo dele, né? E nessa cidade que é Japaratuba, uma cidade de Sergipe, é uma cidade onde que os homens que bordavam para a procissão, os homens que bordam os estandartes para Nossa Senhora e os homens também que bordam muito o manto do Menino Jesus. A criatividade de Arthur Bispo do Rosário superou o isolamento no manicômio e tornou a reclusão uma grande aliada de sua missão divina. Em 1980, o então jornalista Fernando Gabeira consegue entrevistar Bispo do Rosário dentro da cela que ele transformou em ateliê permanente de suas obras. A entrevista se transformou num dos raros documentários produzidos sobre o artista. Arthur Bispo do Rosário é o nome do artista. Ele foi internado em 22 de dezembro de 1928. Estava andando pelas ruas do Rio e alguém lhe perguntou: "Você é o Cristo?" Ele disse: "Não, eu sou o filho do Cristo." Horas depois, ele já estava dentro de um hospital psiquiátrico com um diagnóstico de esquizofrênico paranoico. A sua obra não prevê apenas uma reconstrução do mundo. Ela está voltada também para um outro mundo, para o depois da sua morte. Até nesses detalhes, Bispo já pensou e já produziu esteticamente. O fim é que, na minha transformação, quando for permitido assim a minha subida, eu vejo os mesmos 7 anjos com poderes de glória. Eu tenho já pronto, já vou fazer ainda, que eu tinha pronto, mas depois uma amarração para o braço. Aqui é o do Astira, e para os pés vem os anjos e me levam em cima, por certa altura, diz: "Pai, arrasai o mundo em fogo." Seu Bispo, olha o almoço, tá? Hoje, com sua obra reconhecida, o status de bispo é diferente do status dos outros doentes. Ele recebe visitas de gente do mundo inteiro, mas não quer sair da colônia Juliano Moreira. Ele prefere ficar ali, ouvindo a voz e esperando o momento em que os anjos o levarão definitivamente para o céu. Eu não tenho noção de nada, eu não tenho tino. Tudo é de acordo com o que ele manda que eu faça. Faça isso, faça aquilo, eu sou obrigado a fazer. Inclusão termina aqui. Para rever este programa, acesse www.senado.gov.br/TV. E para fazer sugestões de temas, o endereço é inclusão@senado.gov.br. Nós terminamos o programa de hoje com imagens do acervo de obras do enigmático, visionário e genial artista Arthur Bispo do Rosário. Até a próxima!